Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está prestes a ouvir o programa Nova Geração 131. Bem, a gente continua no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, no item 4, Panteísmo. No programa anterior, nós trabalhamos a questão 14, agora nós vamos para a questão número 15. Bem, uma coisa que me chama a atenção, que me parece bem interessante, é que Kardec faz a mesma pergunta. Me desculpe, a interpretação é muito parecida à pergunta 15 da 14. O mais surpreendente, e aí a gente vê uma conexão de Kardec com a equipe espiritual, é que a resposta é bem diferente. Não se contradizem, mas na questão 14, os espíritos eles vão caminhar a reflexão para um aspecto filosófico. Na questão 15, eles vão encaminhar a resposta para um aspecto psicológico. Né? Não sei se... Aí a gente tem que entender um pouco do processo, né? Porque não necessariamente essas questões foram respondidas nessa ordem. É importante se dar conta disso. Né? Kardec ele congrega várias respostas. Né? Então, o gênio de Kardec deve ter notado isso. Diz assim, olha, as perguntas são muito parecidas, mas as respostas são bem diferentes. Então, né, Kardec, enquanto educador, né, Kardec tendo a missão de trazer para a Terra uma compreensão mais profunda das verdades espirituais, né, provavelmente pensou, eu vou colocar as duas porque as perguntas são parecidas, as respostas são bem diferentes. Então, eu quero mostrar para o meu leitor reflexões diferentes sobre o panteísmo. Né? E aí a gente começa a ver a genialidade de Kardec. Então, são perguntas muito parecidas com respostas bem diferenciadas. Vamos lá, vamos ler primeiro a pergunta, a 15, né? Que pensada a opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? E aí destaca a maestria de Kardec em coordenar o trabalho dos espíritos superiores. Provavelmente, o espírito que respondeu a 14, né, um espírito superior, mais vinculado às reflexões filosóficas. O 15, um espírito também evoluidíssimo, mais vinculado aos aspectos psicológicos. Né? E aí a gente vê a grandeza de Kardec, quer dizer, o espírito encarnado que está coordenando toda essa assembleia de sábios, organizando as respostas, colocando uma, tirando outra, cortando resposta, não, isso aqui não vai entrar, essa pergunta não faz sentido, e colocando inclusive perguntas repetidas, para nos educar e para nos ajudar a entender melhor. Então, vamos agora para a resposta, né? Sem mais delongas. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. É gigantesco, né? Merece um livro essa resposta. Né? Assim, o comentário dessa resposta mereceria um livro, pelo menos um. Porque ela vai tocar no cerne do que é o ser humano. Né? Hoje em dia é fácil, na época isso não tinha. Né? Assim, hoje várias correntes da psicanálise, da psicologia vão colocar isso. O anseio mais profundo do ser humano é integrar-se a Deus. Nessa época não tinha ainda, né, essa reflexão. Tinha mais antigas da doutrina secreta que Kardec conhecia, obviamente. Né? E por isso ele seleciona. Né? Só mais um comentário rápido. Para a gente entender o que está aqui, né, as 1019 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, foi uma seleção de Kardec. Kardec tinha em suas mãos, né, ao longo do seu trabalho, milhares e milhares de perguntas e respostas. Veja a responsabilidade desse homem. Né? Vindas de mais de 1000 grupos espíritas de todos os continentes. E aí você imagina, com isso na sua mesa, resposta de espíritos mentirosos, mistificadores e resposta de espíritos evoluidíssimos. Imagina você com essa tarefa, com esse abacaxi na mão.
E com todos os problemas da vida, né? Tendo que gerir sua vida financeira e mais, né? Atacado, criticado, né? Enfim, perseguido por muitos, tendo que organizar tudo isso. Então aí a gente vê a maestria de Kardec em saber, poxa, né? Eu estou lidando com o tema panteísmo, tenho duas perguntas idênticas praticamente, mas são dimensões, são respostas que abrem dimensões muito diversas. Então, Kardec aqui aborda agora a dimensão emocional, psíquica, psicológica, na verdade. O que toca isso, né, gente? Vamos destacar algumas coisas que isso toca. Isso vai tocar diretamente na capacidade emocional nossa de compreender Deus e no nosso anseio profundo. Para facilitar a exposição, eu vou pegar, né, a mitologia maravilhosa do paraíso perdido hebreu, tá certo? O Emmanuel vai colocar uma coisa interessante. Todas as grandes civilizações, elas tiveram o seu mito do paraíso perdido, porque uma das coisas que esse mito reflete é a expulsão de um mundo melhor, né? A gente está vivendo isso hoje, né? Quem é espírita ou espiritualista sabe claramente que a Terra está passando por uma transição. Vai se tornar um mundo melhor. Imagina a Terra daqui a 300 anos, 200 anos, com uma tecnologia avançadíssima, sem os espíritos que fazem o mal. É um paraíso. Imagina. Tecnologia daqui a 300 anos. Ninguém faz mais nada chato. Né? Informação facílimo. Não tem nenhum problema do que a gente enfrenta hoje. Doença, dor, transporte, carregar coisa, limpar a casa, limpar a louça, não existe isso. Né? Assim, um paraíso, né? Um paraíso. Não tem que perder hora em trânsito, engarrafamento, tudo bonito, vivendo numa cidade que é uma verdadeira obra artística, música, teatro, filosofia, enfim, tudo que você gosta, imagine se evoluir ao extremo. E sem gente chata, sem gente mentirosa, sem gente fofoqueira, sem gente que fala mal, ninguém quer lhe roubar, ninguém quer nada do que é seu, todo mundo quer lhe ajudar. Imagina o que é isso. Pra gente é o paraíso. Agora você imagina você ver a Terra chegar lá e alguém dizer assim, olha, você não vai poder ficar. Você é muito ciumento, você é muito invejoso, você não fez seu desenvolvimento emocional, não dá para você ficar. Resultado, perdeu o paraíso. Isso aconteceu com a gente. Quando a gente chega aqui, a gente tem que elaborar essa nossa angústia de perda do paraíso. E aí a gente cria a expulsão do jardim. Um dia a gente vai trabalhar isso com calma, gente, né? Vamos pegar várias mitologias de paraíso perdido e trabalhar isso, certo? Não vamos entrar nisso agora. Porém, contudo, todavia e entretanto, quando a gente fala de parábola, de mitologia, nós estamos falando de múltiplos significados, né? De narrativas, de histórias polissêmicas, que permitem uma multiplicidade de interpretação. Há uma interpretação ainda mais profunda da perda do paraíso. Bem mais profunda do que uma história de 15 mil anos. Bem mais profunda do que uma história de 30 mil anos, que é mais ou menos, né, 25, 30 mil anos a expulsão de Capela, que toca a todos nós. Há o mais profundo, que é a perda da nossa conexão mais intensa, mais banda larga com Deus. Nós, por conta da nossa revolta, pegamos a nossa internet, que era, sei lá, de 1 milhão de gigas, né, por milésimo de segundo, e ficamos com a internet de escada, né, daquelas bem vagabundazinhas. Isso que aconteceu com a gente. Resultado, tudo é muito lento, uma ansiedade profunda, um sentimento de insegurança assustador. É o que a gente tem hoje no nosso coração, por conta da gente ter diminuído a nossa conexão com Deus. Vou dar um exemplo. Vamos simbolicamente, né, imaginar Deus como o sol. Então você vive numa cidade iluminada, você tem o sol, você vê todas as cores, você vê uma coisa que está na sua frente, você não esbarra nela, não há problema nenhum, certo? Você está muito bem. Por revolta e rebeldia, você resolve simplesmente fechar os olhos.
e você fica tanto tempo de olho fechado que você não sabe mais abrir os seus olhos. Seus olhos já não abrem. Você vai sentir falta de quê? De muita coisa. Você vai sentir que é uma luminosidade, você vai se sentir o quê? Inseguro. Na hora de andar na rua, sem enxergar, você vai se sentir inseguro. Principalmente porque emocionalmente você tem aquela outra referência. Então, assim somos nós hoje. Nós perdemos a nossa conexão mais ampla com Deus, a gente se sente profundamente inseguro. E muitas vezes nós vamos buscar suprir essa insegurança com coisas erradas, né? E o panteísmo, ele é uma teoria que nasce dessa distorção. Eu sou parte de Deus, eu estou tão desesperado que eu quero fazer parte de Deus de qualquer jeito. Então, Deus é tudo e eu sou um pedaço dele. Nós estamos integrados de uma maneira muito mais profunda com Deus do que sendo um pedaço, entre aspas, de Deus. Mas o panteísmo é essa distorção, o que nos alerta para algo essencial. Somente com a emoção equilibrada nós vamos ter conceitos mais profundos de Deus. Quanto mais revoltado o espírito, quanto mais traumatizado, quanto mais dolorido por conta da própria revolta, mais difícil vai ser a concepção dele de Deus. Então a gente poderia traçar um estudo muito interessante. Maturidade emocional e conceito de Deus estão totalmente ligados. Espíritos mais rudes não no sentido de não evoluído, mas no sentido de revoltado. Mas o conceito que ele desenvolve de Deus vai ser de vingança, de punição, de inferno eterno. São criações humanas que refletem os nossos sentimentos não equacionados, não trabalhados. Então a gente pode colocar aqui, né, interpretando essa resposta, que que nós espíritos atrasados percebemos Deus pela lente dos nossos traumas emocionais. Se a gente tem dificuldade em dar e aceitar amor, é difícil conceber Deus como amor. Se a gente acredita que só violência educa, só a punição resolve, a gente não vai conseguir conceber Deus carinhoso, como Jesus concebia e chamava de paizinho. Então a concepção de Deus está muito ligada à nossa emoção. Como é que a gente está lidando com a nossa emoção? Então a expulsão do paraíso, na verdade, é o nosso fechar de olhos para a luz de Deus. A luz continua existindo, continua nos iluminando. Só que a nossa percepção diminui assustadoramente. Então, gente, essa questão vai nos ensinar a trabalhar essa dimensão emocional de Deus, né? Tem muito pano para manga, tem muito assunto, mas eu acho que Kardec aqui genialmente coloca esse outro aspecto da nossa concepção distorcida de Deus. Educar a emoção, avaliar a emoção, vai nos ajudar a entender por que a gente tem tal ou qual concepção de Deus, né? Está ligado à nossa capacidade, como a gente sente a vida. E isso pode gerar concepções mais nobres ou concepções distorcidas do que é o nosso Criador. Bem, encerramos assim a nossa reflexão da questão 15. Espero que vocês, né, tenham gostado, comentem, participem, divulguem, nos ajude a ampliar o nosso grupo de reflexão, né? Isso é o mais importante para a gente. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Paz, meus filhos, em seus corações. Fiquemos com Deus, porque sempre estaremos nele cada vez mais que nos dispusermos a amar, que utilizarmos os nossos desejos mais ardentes e mais poderosos para sentir o amor do Criador que hoje, agora, está à nossa disposição.
como sempre teve. Fomos criados com carinho. Fomos criados com ternura. Fomos criados pelo Todo-Poderoso por um amor infinito. Não temamos jamais amar a Deus. Não temamos sequer errar em busca sincera por esse amor. Movimentemo-nos para que esse movimento nos aproxime energeticamente de Deus. Sempre, sempre, sempre. A genialidade do mestre Allan Kardec se revela em cada pergunta e em cada resposta por ele selecionada. Deus é um tema que jamais poderia ser abordado esquecendo-se o núcleo emotivo do ser. Sabia disso Allan Kardec. Entendia claramente a mensagem de seu amigo direto, João o Evangelista, que definiu: Deus é amor. Se o mestre de Leão inicia explicando Deus, inteligência suprema, é porque se apiedava da mente pequena do século XIX e preparava, passo a passo, como veremos em O Livro dos Espíritos, para que essas mentes qualificadas de sentimentos tacanhos pudessem abrir espaço. Porque, para os inteligentes, o que essa questão diz é o seguinte, sem ofender. Observem, vocês mentes instruídas, que a pequenez de vossos sentimentos distorce a vossa compreensão de Deus. Vocês apenas concebem intelectualmente um Deus que é soma de tudo, porque o teu sentimento é pequeno. Diz isso sem ofender, claro, mas é isso que diz, pontuando claramente que o caminho de compreensão para a divindade é o caminho do amor. Porque o amor não é uma paixão torpe. O amor é o sentimento que alarga toda a compreensão da vida. O amor é o sentimento que faz o intelecto ampliar-se infinitamente. Estudemos Kardec como alguém que está diante de um gênio, não um gênio do mundo, mas um gênio da espiritualidade nascido no mundo. Porque conosco, Kardec continua sendo um mestre genial. Continuamos estudando com ele, bebendo de suas expressões sábias, conquistadas ao longo de milênios sem fim. Filhos, preparai os vossos corações, porque apenas iniciamos a compreender a grandeza dessas palavras. E se o Mestre disse a vocês, por meio dessa pergunta-resposta selecionada, cuidado, porque os seus sentimentos distorcem sua compreensão.
Dizemos nós, aproveitando o momento, preparai vossos corações, orando com sinceridade, tornando-se menos maus, para que possam acompanhar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Aprofundaremos muito as questões. Por isso eu peço a vocês, supliquem ao Cristo, para que Ele ilumine os seus corações, para que possam entender a grandeza deste livro, ainda quase que completamente desconhecido de todos os espíritas. Lembremos-nos da cena do Cristo, a meditar solitariamente sobre o destino humano, sob as condições que nós, espíritos da Terra, estávamos escolhendo para poder chegar ao Pai. E um dia aproxima-se uma criança de nosso Mestre e, sorrindo, lhe entrega uma flor. E o Cristo se emociona até as lágrimas, porque nosso Mestre via. Não era apenas um irmão expressando ternura. Era o Pai Criador do Universo dizendo: Filho, age com ternura para com os meus outros filhos. Eles são rudes. E por serem rudes, precisam de um carinho profundo. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.